E aí pessoal, beleza? Como é que estão? Esperar um pouquinho só deixar um aviso aqui, né, para o pessoal aguardar. Aí. Fala aí, Vinícius, beleza, cara? Vamos ver aqui, tá? Acho que aqui tá legal a câmera. Então chegar mais alguém aí da galera já fica no jeito, né? Já facilita. Aos poucos vai. Beleza. E Daiane, beleza? E Josué? E Ariane, bem? Galera chegando aí. E aí, como é que tá? Vamos, antes de começar a falar da matéria, como é que tá? Como é que foi, né? Agora fechou, agora não tem mais como fazer envio de nada daquilo lá, né? E aí, Beli, vem? Tão longe. E aí, Angela, tranquilo? Pessoal, como é que foi para vocês aí, ó, a atividade nossa sobre vincular aquelas músicas com a esquizofrenia? Aqui eu só não vou mandar um coraçãozinho para você porque de fato eu não sei muito bem mexer nesse aqui. Eu vou acabar terminando, eu vou acabar com um filtro daqueles que tem um óculos de coelhinho fazendo a transmissão do vídeo. Então considere um coraçãozinho de retorno, tá bom? Eu vou acabar com um focinho de cachorro ou coisa assim. Eu não vou conseguir fazer nada direito, tá? Mas assim, que vocês acharam da nossa atividade? O que vocês acharam da nossa desse nosso recurso, né, de usar as duas músicas, vincular com a esquizofrenia? Alguém conseguiu chegar num resultado seguro? Eu recebi algumas coisas legais, eu recebi algumas coisas muito boas, né? Então assim, viu? Mas assim, recebi uns materiais bons mesmo, viu? Recebi algumas coisas bem legais. Eu vou dar um retorno sobre esses materiais, tá certo? Eu vou passar depois para vocês algumas considerações. Eu gostei muito do conteúdo que eu acabei recebendo. Eu achei bem legal, eu achei bem bacana as relações que vocês conseguiram estabelecer, algumas coisas assim com relação à letra, com a análise do material. Eu achei que ficou interessante, ficou realmente interessante, ficou bom, tá? Não era, pelo menos do que eu vi até agora, né, não era a relação principal, né, do que eu tinha colocado. Ainda não foi.
O vídeo tá tranquilo para vocês? Ah, mas né? A gente fica querendo entregar atividade, fica querendo entregar material. Eu entendo, eu entendo. O que a gente. Agora acho que dá para falar, né? Acho que dá para explicar mais ou menos como que. O que eu esperava, né? O que eu estava planejando ali com. E aí, beleza, cara? Tranquilo, Felipe? Eu já vi o vídeo, viu? Depois da live eu vou estar colocando a minha resposta, viu? Eu vou estar colocando o que eu achei. Vai café. Vai café. O café começou agora. Mas assim, o que rola na verdade dessas duas músicas, e aí eu sei que como corre o risco de me xingarem muito, tá? Porque eu sei que não era uma atividade fácil, não era uma coisa muito intuitiva, não era uma coisa muito tranquila e nem que vocês estão habituados. Nenhuma vez a gente fez uma atividade assim, tá? Mas é o seguinte, vou explicar, né? Parar de dar uma de João Kleber que só fica enrolando, né? Fazer o seguinte. Ei, nenê. Que é assim, da formação original do Pink Floyd. Ele é o homenageado na música. Ele é o Crazy Diamond. Voltou. Vou esperar um pouquinho que eu acho que deve estar... Talvez esteja dando alguma lag aí, né? Bom, ele é o Crazy Diamond da música, o Syd Barrett. O que tem a ver com isso? Ele tem esquizofrenia. Ele tem esquizofrenia. Tá? O Syd Barrett, ele tem esquizofrenia. Na época já vinha em tratamento. Mas no próximo tem coisa que tem música, né? E que todo mundo conhece. Essas todo mundo conhece, não vai ser pela música a dificuldade, viu? Pode deixar, tá anotado. E a Wish You Were Here foi uma música, né? No período que o Syd Barrett estava internado, ele estava fudido mesmo, sabe? A carreira dele não tinha decolado, ele estava com problemas sérios, né? Então, assim, a Wish You Were Here, né? Gostaríamos que estivesse aqui, né? Gostaria que você estivesse aqui. A tradução dela, ela é escrita em várias interpretações, né? Ei, Bruno, beleza? Ela é escrita com várias interpretações, porém, né? Ei, Ana, tranquilo? Beleza? Ela é escrita com várias interpretações. Tiago, beleza, cara? E, no entanto, né, ela foi escrita originalmente... Aí, cara, tranquilo. Originalmente, ela foi escrita por conta do cara da banda, o Syd Barrett, que já estava em tratamento, né? Ele já estava internado por causa da esquizofrenia. Ele acabou fazendo um acompanhamento todo. Eu acho que ele acabou falecendo em 2006. Né, fica registrado. Eu vou fazer, sim, eu vou fazer. Não vai ser só rock, não. Pode deixar, tá? Mas assim, o que acontece é o seguinte: o cara da banda, né? O Syd Barrett, ele tinha esquizofrenia na época, né? Já vinha com um diagnóstico, já vinha numa progressão considerável, né? Ele desenvolveu, entre outras coisas, aí assim, diagnóstico tende, né, a ser difícil por conta até de dificuldades de informações, mas assim, ele, por conta de abuso de drogas, piorou o quadro, ele desenvolveu uma série de outros problemas,
e acabou falecendo acho que 2006, quase certeza, gente, 2006. E assim, a relação na verdade é a seguinte, são essas duas músicas, né? O que eu gostaria né, dizer, e o que não funcionou e tal. Ah, foi de câncer que ele faleceu. Eu não lembrava do que era. E assim, ele mesmo com o que eu gostaria de passar para vocês com essa nossa atividade, o resultado final dela é assim, quando fala, né, e o próximo vídeo a gente vai estar falando sobre sintomas. Mas quando a gente fala da dificuldade que o paciente com esquizofrenia ele tem, todos os problemas que ele possui, né, não impedem que ele tenha uma vida produtiva também, não impedem que ele tenha uma relação com outras pessoas, que ele tenha um convívio, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, né, para falar sobre um problema assim de paciente psiquiátrico, quando a gente pega para falar de grupos, né, de pacientes, de comorbidades, né, qual que é a progressão, o quanto que evolui ou não, né, um problema, a gente sempre pensa no seguinte, tem um acometimento, tem algum tipo de doença, transtorno psiquiátrico, tem que aposentar, né, tem que interditar, né? A maioria das pessoas acaba pensando nisso, né? Originalmente nisso, né? E é um grande porém que existe aí, porque ainda é claro que você tem uma possibilidade de produzir algo, de trabalhar em algo, né? A pessoa ela tem condições de tomar decisões, né? É claro, a leitura de mundo, a leitura daquilo em que a gente se compromete, né? As interações elas ficam comprometidas, né? Passa a existir uma dificuldade maior, uma deficiência em alguns pontos, porém o paciente ele tem a capacidade, ele consegue preservar a capacidade, né? Não, tranquilo. Então assim, e aí José, beleza, cara? Então assim, a primeira coisa, quando o paciente ele é diagnosticado com esquizofrenia, a primeira coisa que muitas vezes acontece é chegarem pra gente querendo, né? Mas como que faz para aposentar? Como que faz para interditar o paciente? Oi, neném. Como que faz para aposentar esse paciente, né? Tranquilo? Então assim, não deveria ser o primeiro pensamento, ou pelo menos o primeiro caminho. É claro que a gente tem situações, é claro que você tem momentos em que a pessoa ela perde a capacidade de tomar decisões, ou que as decisões que ela vai tomar vão comprometer a vida dela. Mas comprometer, eu digo assim, não só a integridade, mas também assim, põe em risco, né, a própria vida, né? E Mariane, beleza, cara? Então assim, o que acontece, né? O que acaba rolando aí? Um paciente, né, ele acabou de ser diagnosticado, você tem uma terapêutica, você tem um tratamento, você consegue integrar ele em sociedade, né? Porém, isso acaba sendo muito difícil. Qual que é a dificuldade disso, né? O Estado tem que estar presente, a família é fundamental, a família, né? E isso eu estou dizendo, tá? No início do tratamento, a família ela passa a ser mais importante do que... E aí, Carol, beleza, cara? A família acaba sendo um mecanismo mais importante do que o próprio tratamento medicamentoso ao longo do tempo, tá? Não digo que não precisa de medicação, é claro que precisa, é claro que isso faz diferença, até porque você só controla os sintomas dessa maneira, as crises, os momentos de maior dificuldade você só controla assim, né?
E aí, Gracie? Beleza? Você só controla com a medicação. Porém, o recurso... Não, você não está usando. Vai lá na sala. Vai. Só ir lá, neném. Criançada. Então, assim... quando você tem o suporte, né, de família, quando você tem o apoio, qual que é o significado de apoio da família, né, para o paciente com esquizofrenia? Esse paciente ele vai perdendo aos poucos a capacidade de se integrar, né, com o mundo. E aí, beleza? Tranquilo? Quando a gente tem um paciente com essa dificuldade toda de estar se integrando, dele estar se comunicando com a família... É só tirar, neném. Peraí, pessoal, só um minutinho. Pronto, vai. Só ir lá. Beleza. Bom... Qual é a presença dessa família, né? É o seguinte, você tem um paciente com esquizofrenia, a tendência é, com o tempo, ele acabar criando uma distância de comunicação, de interação, né? Com o próprio grupo dele, né? E nesse sentido, né, só as pessoas que convivem com esse paciente, só as pessoas que têm aquela dinâmica da rotina, do dia a dia, entendem, por exemplo, certas coisas que o paciente ele quer dizer, né? Não adianta você ter um acompanhamento lá com um psiquiatra X, com um psicólogo Y e tal. E aí, beleza, pessoal da UPA? Tranquilo? Como todo mundo pode ver, estou de folga hoje. Então, assim, esse paciente, né? Enfermeira Andressa. Esse paciente, no caso, ele precisa de uma interação, porque o uso de palavras passa a ser inapropriado. A dificuldade que você tem, né, de interagir assim, de chegar naquilo que ele quer dizer, né? Quando a gente fala dos sintomas, né, um dos sintomas que são sintomas negativos do paciente, e isso vai estar na nossa próxima aula, tá? Os sintomas negativos, né, do paciente, ele tem um dos principais, o afeto, a capacidade afetiva, né? Esse afeto leva a que a gente tem que lembrar que afeto, né, o afeto em si, ele quer dizer a capacidade de demonstrar a emoção, tá? Então o paciente ele fica feliz, ele fica triste, ele tem episódios de felicidade, de tristeza, oscila como qualquer